Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o meu diário de trade aqui, que eu utilizo, que é o Amesis Control. Eu já utilizo ele há mais de 6 anos, lógico que não desse formato, né? Eu fui evoluindo com o passar do tempo, incluindo mais dados. Um dia eu até mostro para vocês a planilha antiga. E é uma planilha no Google Sheets, qualquer um pode ter acesso. E vou mostrar como que é a funcionalidade dela e o que ela tem. É bem simples, você tem que preencher só 8 campos e você já tem acesso a todas essas informações. Então eu vou passar rapidamente pelas abas que a gente tem nela. Então essa aqui é a parte de dashboard, que a gente tem os principais KPIs e a gente pode filtrar por mês para ver como está sendo o mês de vocês, ou filtrar o todo. Então isso daqui é um backtest que eu tinha antigo, estou usando aqui de exemplo para vocês, tá? Então a gente tem a parte de resultado do dia também. Em outro vídeo eu vou falar separadamente de cada um, mas só para vocês verem que a gente tem o resultado semana, o número de trades, cada box desse representa uma semana, aqui toda a parte de taxas, para mini índice e para mini dólar, tá? A planilha funciona também para cripto, forex, mas para índice dólar ele já faz esses cálculos aqui automáticos, e esses outros detalhes eu também vou passando com o tempo. A gente também tem a parte de resultado por estratégia, então a gente tem o dashboard e os dados mais detalhados aqui com os números. Então cada aba é sempre assim, você tem o dashboard em cima com os filtros dinâmicos que você pode filtrar por tipo, por mês e pelo ativo que você quiser. Por exemplo, não teve o STJPY, mas teve índice. Vamos ver se teve a operação de Bitcoin, também não teve. E dólar, teve. Então é isso que a gente vai fazendo. No resultado por mês a gente aparece aqui também, você pode filtrar por ativo, então a gente tem toda a parte de dashboard de novo e todos os dados para analisar. Na parte de resultado por ativo é a mesma coisa, resultado por período e o resultado por gráfico, que seria, depende se você opera por 15 minutos, 1 minuto, 5, 60, e vai mostrar para vocês, tá bom? E aqui a gente tem também a parte da base, que é onde você preenche esses campos aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você preenche esses 8 campos e só de preencher eles você já tem acesso a todas as outras informações que são preenchidas automaticamente. Já montam os dashboards e todos os dados para vocês, tá bom? Lembrando que para índice dólar ele já faz a conta aqui do resultado automático, o número de contratos. Agora se você opera, por exemplo, cripto, índice americano, de qualquer outro país ou qualquer outra coisa que não for índice dólar, você pode preencher aqui, mas ele não vai fazer o cálculo automático. Então você preenche o resultado manual. Então é isso aí, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês toda a parte da configuração, que é bem simples também. Vamos lá. Bom pessoal, vindo aqui para a parte das configurações, que é a parte aqui desse menu, a gente tem uma parte inicial aqui que é de gerenciamento de risco. Então você pode colocar o capital que você tem e aqui ele vai te dar um valor de R que eu sempre peço para calcular. Então essa parte aqui acho que é a mais importante aqui também, uma das mais importantes, porque para fazer o cálculo do R, a parte de drawdown, para ver como que você está no mês, é importante você calcular esse valor de R. E esse valor de R para mim é o valor de um stop que eu uso no dia. Então, no meu caso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho 10 mil reais no meu capital, e ele vai fazer a conta a partir desses 10 mil reais, tá? E o valor do meu R, beleza, pode ser, sei lá, vamos colocar 1,5%. Então, o valor do meu R, do meu stop, é de 150 reais, beleza? Aí aqui você pode colocar o risco do dia que você quer operar. Então, por exemplo, se eu tenho um e-mail aqui, eu aceito perder, por exemplo, 3% no dia. O risco por operação para mim é o mesmo do R, então é 1,5. O risco na semana você vai colocar aqui o seu. Isso aqui é só uma estimativa, tá pessoal? Só para quem é muito iniciante mesmo, ter uma noção de como trabalhar com percentual, tá? Então aqui é tudo muito pessoal, todos esses valores. A única coisa que realmente é importante é essa parte aqui do R, porque quando a gente vier aqui para a base, a gente vai fazer toda essa parte de cálculo do R, do acumulado em R e do drawdown R, que eu vou explicar depois para vocês também. Então vamos lá. Então, calculado o valor do nosso R, a gente tem já essa parte de taxa que já é preenchido para fazer os cálculos das despesas do índice do dólar
na parte de resultado do dia, então a gente não precisa nem mexer aqui, só se tiver alguma alteração, e se tiver alguma alteração também eu aviso vocês. E aí tem essa parte aqui de baixo, que é para fazer a análise de resultado por período. Então, por exemplo, aqui já vem por default aqui, ó, das 9 às 9h45, que é a abertura do futuro, 9h46 a 9h59 é leilão à vista, das 10 às 11h59 abertura do à vista, e aí você pode colocar o que você quiser. Se você opera Forex, por exemplo, na madrugada, vamos supor que você opera das 9 à meia-noite a sessão asiática, aí você coloca aqui sessão asiática e muda aqui meia-noite, das 21 até meia-noite, por exemplo. Aí você altera o nome aqui, aí eu opero a sessão de Londres, aí coloca aqui sessão, aí você faz como que você preferir, tá bom? Coloca os nomes que você preferir. Aqui é uma parte de cadastro de estratégia que é só para você colocar o nome, se você tem diferentes estratégias. Então, por exemplo, no meu caso, às vezes você busca um choque de 1 minuto, então choque de 1 minuto, ou às vezes você busca um choque de 5 minutos num Forex da vida, por exemplo. Ou você faz alguma estratégia de sequência de barra, então você pode colocar aqui sequência. Então aqui é só um exemplo para vocês. E os ativos é o que você opera, então por exemplo, índice, dólar, BTC, USD, então você coloca aqui os ativos que você opera. JPY. Então é isso daqui. E essa parte de cadastro é só isso mesmo. Beleza? Aí vamos ali para a base de dados. Aí aqui é a base de dados, onde você vai preencher os seus trades. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor, a gente está no dia 1/9. Aí foi 10 horas. Qual ativo? O índice, qual gráfico? Foi no gráfico de 1 minuto. Uma compra. Foram 5 contratos e eu fiz 300 pontos. E o meu setup aqui foi um choque de 1 minuto. E aqui você pode colocar uma observação, mitigou, sei lá, order block de demanda, fiz a compra após o choque. Só que é só um exemplo, tá? Para quem é mais iniciante, para quem precisa fazer um diário mais completo, ou para quem está testando alguma estratégia. Com o tempo eu vou explicando como que vocês podem utilizar isso de uma maneira melhor. E aí vocês vão entendendo como fazer essa utilização. Eu vou te dar um exemplo. Eu, no caso, estava operando o risco-retorno positivo e comecei a anotar quanto que ele estava andando, para ver se valia a pena aumentar o risco-retorno ou diminuir. Então, só alguns insights aqui para vocês entenderem. Então, beleza. Aí aqui você observa que eu preenchi a data, a hora, o ativo, o time frame, né? Se foi compra ou venda, número de contratos, número de pontos que eu fiz na operação, o meu setup, e deixei uma observação. Aí aqui ele já preenche que foi setembro, o período que foi disso daqui foi a abertura do à vista, que é 10 horas, né? Que está marcado ali no nosso. A gente teve um gain de 300 reais. E o nosso R, lembra que a gente tinha falado aqui que o nosso R é 150, que seria um stop? Quando você toma stop é geralmente 150 reais. Então se eu fiz 300, a gente tem 2 R's. Acumulado R é o que? É o total de R. E o meu drawdown em R é 0, porque eu não tive drawdown, eu não tomei nenhum stop, então, né, eu tô lá no topo ainda. Feito isso daqui, você já vai ter as informações nas outras abas. Tá vendo? Aqui não está preenchido, algumas coisas que não estão preenchidas é porque você ainda não teve um loss, ainda não teve o cálculo para fazer, para ser preenchido. Então, isso vai acontecer no início, quando você estiver começando a preencher, a não ser que você baixe o seu relatório do Profit aí de alguns meses, sei lá, e dos meses que você contratou daqui, e você cola para cá, seguindo essa orientação que está aqui, né? Data nesse formato, a hora nesse formato, o ativo nesse formato, tudo no formato que está aqui, tá bom? Aí vamos lá. Aí vamos supor que nesse mesmo dia, às 10h35, no próprio índice, no gráfico de 1 minuto, eu fiz uma venda com 5 contratos e tomei um stop de menos 150 pontos no choque de 1 minuto.
Beleza? Não vou colocar a observação aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Setembro, abertura do à vista também. Aqui tivemos um loss de R$150. E o resultado em R foi o quê? Menos 1R. Qual que é o acumulado em R? 1, porque antes a gente tinha 2 R's, né? A soma, menos 1, ficou 1. O drawdown em R, menos 1. Por quê? Porque antes a gente estava no topo, ou seja, não tinha perdido nada e agora a gente perdeu 1 R. Então, estamos 1 R em drawdown. Se por um acaso, no dia seguinte, no dia 9... No dia 9, vamos supor aqui, às 12h50... eu fiz um trade de 370 pontos aqui. A gente observa que agora o nosso R foi de 2,47. Nosso acumulado foi para 3,47. Ou seja, se você soma esse R com esse R, menos 1, somou o outro, agora a gente tem 3,47, que é o que está aqui. E o nosso drawdown, que era menos 1R, como a gente fez 2,47, a gente saiu do drawdown, certo? A gente ficou 1,47 acima do drawdown. Então se eu vier aqui tomar mais um stop, olha só. Eu volto pro drawdown. Porque eu tomei mais um stop. Saí do topo onde eu estava. E fiquei menos 1 R negativo. E assim por diante. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui como preencher a planilha, tá bom? Depois eu vou fazer outros vídeos explicando melhor como utilizar cada função. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Mas essa planilha aqui é um diário onde você pode anotar tudo que você vem fazendo das suas operações para você rever no final do mês. Aqui na parte de resultado diário, a gente também tem a parte de observações, que dependendo de qual é o seu estado, você pode colocar como que foi seu estado do dia, seu nível de ansiedade, para você também analisar no final do mês. Ou você pode usar isso também na parte da base e colocar como que foi seu nível de ansiedade em cada trade, se você estava nervoso, se não estava, se foi um trade que você estava confiante ou não. E com isso a gente vai conseguindo melhorar a dinâmica. Dá para fazer uma leitura depois semanal para ver como que foram seus trades. Você consegue ter um balanço bem legal, tá bom? Então qualquer dúvida deixa nos comentários aí. E na sequência eu vou soltando outros vídeos explicando mais um pouco sobre como utilizar a planilha. Fechou? Um abraço.